na verdade, eles tratam o corpo de Cristo como um verdadeiro monstro. As diversas doutrinas existem porque as pessoas estão deixando de lado a palavra de Deus para seguirem os seus próprios interesses. Perto do final do século XVIII, essa palavra ecumenismo, ela começou a ter essa ideia, né, de unir a força das diversas denominações para a pregação do Evangelho. Então tinha um início, né, ou tinha uma ideia inicial de que, independente de que denominação você estava, nós contamos, né, na nossa história que por volta do ano 1500 teve a Reforma Protestante, né? Então várias igrejas começaram a formar, né, com doutrinas distintas, e por volta desse ano eles resolveram se unir em prol da evangelização. Também nessa época, né, por volta de 1800, que se formaram algumas associações que não eram denominacionais. Por exemplo, as sociedades bíblicas. Então, aquilo que eles, para a divulgação da palavra de Deus, né, se formou essas sociedades bíblicas, Sociedade Bíblica Anglicana, né, anglicana não, germânica, a Sociedade Bíblica Americana, como nós temos aqui a Sociedade Bíblica do Brasil. Essas sociedades bíblicas visavam a entrega das Bíblias, né, ou seja, a divulgação da palavra de Deus, independente da denominação. Também nessa época se formaram algumas sociedades que existem até hoje, que também não são denominacionais, como a Associação Cristã de Moços. Acho que muitos já ouviram falar. Também é uma coisa que surgiu nessa época, nesse movimento ecumênico, né, que se formou. E esse termo, ecumenismo, né, ele se espalhou visando justamente isso, o relacionamento entre as igrejas cristãs que estavam divididas, na direção do quê? De superar as divergências teológicas que eles tinham e de aproximar os cristãos de diversas denominações. O ecumenismo visava isso, né? Independente das divergências teológicas que eles tinham, né, eles se uniam para, assim, tirar, né, ou passar pelas divergências e terem essa união entre as denominações. Até a Igreja Católica participava desse movimento de ecumenismo. Só que no ano 1928, o Papa daquela época, o Papa Pio XI, ele rejeitou esse movimento ecumênico, dizendo que a única igreja verdadeira era a Católica Romana. Então, a partir de 1928, a Igreja Católica não mais participou do movimento de ecumenismo. Só em 1960, com o Papa João XXIII, é que a Igreja Católica voltou a se associar ao movimento ecumênico. Não só se associou, como eles, de fato, reafirmaram em cada Papa seguinte, né, que veio, o fato de pertencerem ao movimento de ecumenismo. O que nós percebemos também é que, dentre as igrejas que são chamadas pentecostais, a maior parte delas, elas não participam desse movimento de ecumenismo, porque eles entendem, segundo eles, que o ecumenismo é o falso profeta de Apocalipse que levará a humanidade a aceitar o anticristo. Tá? Então esse é um histórico aí do ecumenismo, né? Então nós vemos que ele já existia esse termo, né, desde o Império Romano. Depois apareceu na igreja para aqueles concílios que se formavam da igreja e se passavam a chamar concílios ecumênicos. Mas em 1800 nós temos esse termo mais de acordo com aquilo que nós entendemos hoje, né? O ecumenismo sendo a reunião, né? Ou seja, uma forma de passar acima das diferenças teológicas e assim estarem unindo as igrejas protestantes.
Teve um ponto positivo no sentido de formarem essas sociedades bíblicas, né, para difundir a palavra de Deus. Vimos que na Igreja Católica ela ficou um período aí de 28 até 60 sem participar do movimento, mas depois de 1960 voltou a participar. E dentre as igrejas que nós temos espalhadas aí por aí desse mundo dividido, as igrejas pentecostais normalmente não participam por não acreditar ou acreditarem que esse movimento tem a ver com aquilo que se fala no Apocalipse. Uma história apenas para a gente ter um conhecimento. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Se eu for falar o que a Bíblia fala sobre isso, eu posso já sentar, né? Porque a Bíblia não fala sobre isso, né? Mas algumas coisas, né, algumas passagens são usadas para incentivar o movimento ecumênico. Por exemplo, a passagem que nós lemos. Vamos voltar lá àquela passagem de João, capítulo 17. João 17, nós temos aí a oração sacerdotal de Cristo. E nós temos Jesus fazendo uma oração belíssima, pouco tempo antes de ser entregue e ser crucificado. E Jesus, nessa oração que ele faz ao Pai, ele pede primeiramente por ele, né, que está próximo a ser entregue nas mãos dos homens. Jesus, ele pede pelos apóstolos, aqueles, né, que Deus tinha dado a ele, para que eles perseverassem naquele caminho santo. E, por fim, Jesus, naquela oração, ele pede por nós, né? Que é o trecho que foi lido. Ele pede também por aqueles que viriam a crer nele, né? Minha oração não é apenas por eles, né, os apóstolos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, né? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então vejam, a oração de Jesus, naquele momento, próximo da sua morte, ele pede por cada um de nós, para que nós possamos ser um. Ele pede pela unidade dos cristãos, para que todos pensem da mesma forma, porque isso, com certeza, ajudaria todo mundo a crer melhor ou crer mais nele e na salvação que ele ofereceu para a humanidade. Isso é um fato. Jesus, o grande desejo dele, era a unidade de todos os cristãos. Então está certo isso. É essa passagem a principal que eles usam para falar sobre a importância do ecumenismo. Então está certo, né? O que Jesus quer é a unidade. E se esse movimento visa isso, então está correto. Mas será que é isso que Jesus está falando aqui? Jesus está falando para que todos aqueles que viessem a crer fossem um. O desejo de Cristo é de que cada cristão tivesse o mesmo pensamento religioso e fosse voltado para Deus e para a sua palavra. Então o desejo de Cristo era sim a unidade, mas a unidade de quem? A unidade dos cristãos. E o que se prega no movimento de ecumenismo é a unidade das denominações. Essa é a diferença, tá? Enquanto que eles usam lá a passagem de João, capítulo 17, 20 em diante, eles dizem, né, que Jesus mesmo orou pela unidade da igreja. Mas quando Jesus orou pela unidade da igreja, ele está falando da unidade de cada um dos seus servos, embaixo dele. Mas o movimento diz, olha, todas as denominações têm que estar unidas, porque esse era o desejo de Jesus para a sua igreja. Quando nós vemos na Bíblia, né, nós vemos
algumas figuras, né, serem apresentadas para a igreja. Uma delas está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é aquela ideia de que a igreja é o quê? O corpo de Cristo. E quando a Bíblia nos apresenta a igreja dessa forma, como o corpo de Cristo, diz que Jesus é o cabeça do corpo. E cada um de nós somos os seus membros, os membros do corpo. E aí nós temos nesse trecho, é um trecho bem conhecido, eu acredito que a maioria já tenha lido, 1 Coríntios 12, de 12 em diante. E aí fala que um membro não é mais importante do que o outro, né? Até aquele membro que tem pouca importância, ele é importante, que nós não podemos desprezar o outro membro porque não é você, né? E nós não podemos ter inveja do outro membro porque nós não somos ele. Mas que cada membro tem a sua importância dentro do corpo. Mais uma vez, a igreja sendo apresentada como um corpo. E o ecumenismo, usando uma passagem como essa, para defender aquele movimento. Por quê? Porque todos os cristãos estão ligados a Cristo. Cristo é o único cabeça. E se Cristo é o único cabeça, nós temos que estar unidos. É isso que eles ensinam. Puxa, parece correto. Mas o que está falando em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, 1 Coríntios 12, de 12 em diante, está falando sobre a unidade do quê? Dos cristãos. O que eles falam? Sobre a unidade das denominações. Se nós olharmos aqui em 1 Coríntios 12, vamos ver aqui mais para baixo, o versículo 27. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Quem é o corpo de Cristo? Vocês, cada um individualmente, são membros desse corpo. Cada um daqueles que são cristãos. Então, o corpo representa a unidade dos cristãos. E é isso que nós temos que entender, né? Quando nós falamos sobre igreja, quando nós falamos sobre corpo de Cristo, nós estamos falando de uma unidade, onde Cristo é o cabeça. E os membros, cada um dos seus servos, cada um dos cristãos. Naquela pregação que eu fiz, falando um pouco sobre a história da igreja, o propósito foi mostrar que existe a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira é diferente de qualquer denominação que exista, porque ela é uma instituição espiritual. Ela não é uma instituição humana. Ela é algo que vai além daquilo que nós vemos nas denominações, onde Cristo é o cabeça e todos nós estamos abaixo dele, representando a sua igreja. Isso é a igreja verdadeira, isso é o corpo de Cristo, que todos nós fazemos parte. Infelizmente, né, muitas vezes nós temos uma ideia distorcida sobre igreja, e muitas vezes nós nos vemos como mais uma denominação. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu até fiz umas perguntas aquele dia, né? Quem acredita que quem não é membro da igreja de Cristo, se é salvo, não é salvo? E todo mundo ficou meio confuso, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente se acha como uma denominação, como outra qualquer. Mas não, existe uma diferença, porque quando nós falamos de igreja de Cristo, nós estamos falando do corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo é um só, nós fazemos parte desse corpo, como membros dele. Quando a gente fala de ecumenismo, o que essas pessoas querem é realmente, o que a gente pode dizer é que eles realmente entendem que a Bíblia fala sobre unidade. E isso é bom.
A Bíblia fala de fato de unidade, mas ao mesmo tempo que eles ensinam e forçam, né, esse ponto de unidade, eles querem manter o quê? A sua individualidade. Eles rejeitam, né, aquela unidade que a Bíblia fala, no termo de obediência somente a Cristo. Então eles querem, ao mesmo tempo que falam sobre a unidade, eles querem se submeter a Cristo como o único cabeça, mas mantendo a sua individualidade, as suas doutrinas, as suas ordenanças e tudo aquilo mais. Na verdade, eles tratam o corpo de Cristo como um verdadeiro monstro. Era mais ou menos assim, né? Se nós fôssemos desenhar, seria alguma coisa assim. E assim por diante. O corpo de Cristo seria uma cabeça, mas com vários corpos. Porque cada um quer manter a sua doutrina, o seu ensino, e quer ensinar a unidade. Então nós temos que entender que o ecumenismo, ele não está voltando àquilo que a Bíblia nos ensina, de ser um só corpo em Cristo Jesus. Mas o que eles estão nos mostrando é que, de fato, nós podemos conviver com o problema. Temos a divisão religiosa, cada um pensa de um jeito, cada um ensina de um jeito, pode continuar dessa forma, mas vamos ser unidos, porque o Cristo é um só, a sua palavra é uma só. E esse é o problema. Então, se nós temos uma só palavra, se nós temos um só Cristo, que todos nós estejamos obedecendo a Ele. Que todos nós possamos, de fato, fazer parte do seu corpo. E não criar um monstro, né? Ser mais um aqui e aceitar todos os demais como se não tivesse problema. Então é errado eu participar de uma reunião ecumênica? O problema aí, né, de participar de uma reunião ecumênica é uma outra situação, né? Se eu, por exemplo, fosse convidado para pregar num movimento, será que é certo, será que é errado eu participar ali? O que a gente tem que tomar cuidado é de não, assim, divulgar ou aceitar um movimento desse, porque não é bíblico, né? Nós não podemos dizer que todas as denominações estão juntas no mesmo corpo de Cristo. As diversas doutrinas existem porque as pessoas estão deixando de lado a palavra de Deus para seguirem os seus próprios interesses. Certo? Se alguém, né, sabe que vai ter uma reunião ecumênica, etc., participar não seria um problema, ou até se for convidado para pregar, não sei, talvez não fosse um problema. Mas o problema é não aceitar esse tipo de movimento e dizer que isso é bíblico ou é a vontade de Deus para a igreja de hoje em dia. Não, a vontade de Deus é que a igreja seja o seu corpo, essa instituição espiritual, e que essas denominações, essas divisões, de fato não existam, porque eu não tenho que preservar ou guardar aquelas coisas que são o meu interesse, a minha forma de ver, a doutrina que eu entendo que é a mais certa. A doutrina mais certa é a palavra de Deus. E é somente isso que nós devemos exaltar e fazer na presença de Deus. Ok? Então que Deus nos abençoe, né? E que nós possamos... Uma vez eu vi um movimento ecumênico, eu falei aqui união das denominações cristãs, e nessa reunião tinha ali um padre, né, falando, um pastor evangélico e um
rabino, né? Então foi um pouquinho além do que a união do cristianismo, né? A união até com os judeus. Então essas reuniões existem, né? E muitas vezes, às vezes até em formaturas, né? Existe o culto ecumênico e coisas do tipo. É isso, né? Cada um preserva aquilo que entende, aquela forma que crê, mas está todo mundo junto, né? E cria um verdadeiro monstro, né? Querendo dizer que isso é o corpo de Cristo. Vários corpos ou vários corpos com uma só cabeça. Isso não existe. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos de fato estar fazendo a vontade dele. Amém.